2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando virou o rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração, aqueles que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Ele construiu altares para a adoração do deus Baal. Ele fez postes ídolos e também adorou as estrelas. Ele construiu altares pagãos no templo e, conforme o Senhor havia dito, onde ele deveria ser adorado para sempre. E nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício. No vale de Ben-Hinomu, ele fazia adivinhações e praticava magias e feitiçarias, e consultava adivinhos e médiuns. Ele pecou muito contra Deus, o Senhor, fazendo assim com que ele ficasse muito irado. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, eu escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que eles sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés fez o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que as nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra cometiam. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá, e eles prenderam Manassés com ganchos e correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com muito fervor ao seu Deus, e com muita humildade ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu ao seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí então Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta na cidade de Davi. Essa muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion e continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade que se chamava Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Manassés tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que ele havia colocado lá. Ele derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e também em outros lugares de Jerusalém, e jogou fora da cidade. Ele consertou o altar do Senhor, o Deus de Israel, e lhe ofereceu sacrifícios de paz e ofertas de gratidão, e ainda ordenou ao povo de Judá que adorassem ao Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos. Porém, Manassés oferecia somente ao Senhor, o seu Deus. E todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor,
o Deus de Israel, tudo isso está escrito. Nas histórias dos reis de Israel, a oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração, construiu os postes ídolos e as imagens que mandou fazer. Tudo isso está escrito nas histórias dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no seu lugar como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e ele governou 2 anos em Jerusalém. E assim como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ele ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos aqueles que haviam feito a revolta contra Amon e colocaram o seu filho Josias como rei.